campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos e irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, simpatizantes, os irmãos trabalhadores, enfim. Mais uma vez nós estamos aqui para reflexionarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nos caiu o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos caiu as instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E aqui o item 9 nos diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço. Ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, violentos e de insaciados desejos de vingança. Alguns dentre eles, porém mais adiantados do que os outros, é dado entrevejo uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos. Sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oro a Deus. Imploro aos espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade, assim conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. E como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis? Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia para lhe aprender a causa. Necessário se torna volver o olhar ao passado. Esse item é bastante grande, né, meus irmãos? Mas até aqui já temos assim alguma coisa que a gente possa refletir e analisar, né? Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, né? Será que foi essa família que eu escolhi? Com certeza foi, né, amados irmãos? Todos nós, quando estamos na espiritualidade, lá nós somos, a gente é intuído, muitos de nós lá querem voltar àquele seio familiar para resgatar, para buscar entre eles a harmonia espiritual necessária para o progresso espiritual.
mas muitos se mantêm estacionários. Ao chegar aqui no plano terreno, se deparam às vezes com famílias desestruturadas e aí não são conduzidos a um crescimento moral e espiritual necessário. E muitos acabam se perdendo nesse tempo, se deixando levar por vícios, vicissitudes, se deixando continuam sendo aqueles egoístas daquele passado, odiando aqueles que foram seus pais, que muitas das vezes aqueles pais que nós escolhemos foram nossos algozes no passado. Aqui a leitura nos diz, mas não é por isso que ao nós chegarmos aqui, nos depararmos com esses pais, a gente vem exatamente para se reabilitar, para aprender a amar, aquele amor verdadeiro que perdoa e que esquece. Por isso a lei do esquecimento é bastante importante a todos nós. Então, o texto nos diz bem claro essa situação. Então, vamos analisar bem isso, né? Agora, assim, o quanto é importante nós amarmos, respeitarmos os nossos pais, dar a eles o melhor de nós, reconhecer o quanto eles se sacrificaram para nos dar educação, para nos dar um caminho que nos leva a Deus, que nos leva a Jesus. É o exemplo dos nossos pais que vai conduzir aqueles espíritos atrasados que vêm no nosso seio familiar. Mas às vezes os pais, por desconhecimento e até por dificuldades, né, não têm esse conhecimento, não tem sequer uma religião para seguir em frente. O quanto é importante nós estarmos ligados a Deus, para termos condições de analisar todas essas situações e nos tornarmos melhor cada dia mais. Então vamos abençoar os nossos filhos, principalmente aqueles mais difíceis, né, amados irmãos? Aqueles que a gente, assim, às vezes a gente pensa assim, meu Deus, não sei mais o que fazer. Vamos colocar ele no nosso coração, vamos impor as nossas mãos virtuais sobre eles e levar a eles uma prece para que eles se encontrem no caminho do bem, para que eles sejam conduzidos, para que nós tenhamos a sabedoria de conduzi-los ao caminho que leva ao amor, ao caminho que leve ao refazimento espiritual e moral, do qual nós fomos incumbidos, e às vezes nós esquecemos disso, né? Às vezes nós nos deixamos vencer pela vaidade, pelo orgulho, e não sabemos conduzir da maneira certa os nossos filhos nessa caminhada. Aí depois nós sofremos as consequências. Causa e efeito tem em todas as situações, em qualquer situação da nossa existência. Por isso a importância de orarmos constantemente, de desenvolver o amor, de darmos o melhor exemplo aos nossos que estão sob a nossa tutela, né? Enfim, levar a eles a palavra de Deus, o conhecimento de Jesus, para que eles encontrem o seu verdadeiro caminho, para quando eles deixarem esse plano terreno, eles possam seguir em frente. E nós, como pais, vamos dizer, meu Deus, cumpri com o meu dever, né? Consegui superar as minhas dificuldades. E é assim que vai nos ocorrendo. Por isso a importância de nós cada vez mais darmos o melhor de nós, o melhor em exemplo, o melhor e mostrar a eles, né? Em conduzir a eles no bom caminho, no caminho da dignidade, do trabalho. Nós sabemos que o trabalho edifica, que a instrução, quanto mais eles aprenderem, melhor vai ser para eles e não para nós. Porque nós sabemos que quando deixarmos aqui o plano terreno, não vamos sequer levar o nosso corpo, tudo vai ficar aqui. O que nós vamos levar vai ser as virtudes que nós conquistamos, vai ser aquelas dificuldades que nós superamos. E vai ser o conhecimento que nós adquirimos aqui. Esse conhecimento ninguém nos tira, é para todo um sempre. E cada vez mais vamos aprendendo mais, cada vez mais vamos vencendo mais as nossas dificuldades. Então, amados irmãos, honrai pai e mãe é de suma importância. Esse capítulo é belíssimo. Se os irmãos tiverem condições, é o capítulo 14, em lerem em casa. Até eu vou ler mais um pouquinho aqui, que se refere a nós espíritas. Aqui nos diz, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis. Se fielmente a cumprirdes, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que os cerqueis de melhores cuidados, e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Aqui fica bem claro para nós, né, meus irmãos, que é através de inúmeras encarnações e reencarnações, tantas quantas forem necessárias, para que a gente se harmonize como pai, como mãe. E nós sabemos que nós somos pais hoje aqui no plano terreno. Esses filhos foram concedidos a nós pela obra divina, para que nós os conduzisse a um caminho de aperfeiçoamento. Mas muitos de nós ainda falhamos por desconhecimento, por atraso espiritual e moral também, mas vai nos ser dado sim outras oportunidades. Isso não quer dizer que agora a gente se acomode, antes pelo contrário, devemos sempre buscar um conhecimento, um esclarecimento maior. E quando assim nós não conseguirmos fazermos tudo isso, vamos orar a Deus, pedir ao alto, que Deus nos ilumine, nos intua para que a gente possa levar àqueles nossos o melhor de nós, o melhor da vida, para que ele aproveite bem essa encarnação, para que quando aqui deixarem, saiam daqui mais tranquilos, mais livres, e se precisarem novamente reencarnar, certamente reencarnarão, porque haverá essa necessidade, mas não com aquelas dificuldades daquele momento. Já vão trazer outras coisas a serem resgatadas. E assim todos nós vamos superando as nossas dificuldades e vamos nos aperfeiçoando, vamos seguindo em frente. Todos nós, caminheiros da vida eterna, estamos caminhando em direção a Deus para nos melhorarmos, para sermos felizes. A felicidade não é desse mundo, nós sabemos disso. Aqui temos momentos felizes. E como é bom, como é bonito um lar, né, meus irmãos? Como é bom ter os nossos filhos em nossa volta. Como é bom ter os nossos pais, as nossas mães ainda hoje aqui. Nesse momento que nós estamos passando no plano terreno, muitos dos nossos velhinhos, as pessoas de idade, estão partindo. Por que estão partindo? Aí muitos filhos choram, se desesperam, e muitos dizem: por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu não aproveitei melhor aquele momento que me foi oportunizado, por que eu não resgatei, por que eu não pedi perdão. Existem muitos questionamentos neste momento, mas a eles será dado novas oportunidades, que eles possam seguir em frente e em paz, né, meus irmãos? E que a gente possa ficar aqui tranquilo, sereno, confiante em dias melhores, confiante que tudo vai dar certo, confiante para que a gente possa harmonizar o nosso seio familiar. Nós sabemos que o nosso lar é a primeira célula da sociedade e essa célula tem que seguir, tem que se harmonizar através da disciplina, da oração, do evangelho no lar. Todo pai de família, mãe de família que faz o evangelho no lar, não importa qual a religião que segue, o importante é apresentar Jesus aos nossos filhos, apresentar Deus de coração, para que eles tenham um caminho a seguir, para que eles possam saber para onde vão, por que vieram. Assim eles serão cidadãos do bem, cidadãos do mundo, homens de bem, que é o que nós estamos procurando neste momento. Neste momento, esse momento de transição que acontece no nosso planeta, onde é separado o joio do trigo, onde muitos, enfim, são levados, porque já aqui já não pertencem mais, é exatamente para se melhorarem. Que nós sabemos que a vida não se extingue nesse momento. Nós sabemos que só
através de muitas encarnações e reencarnações que progrediremos. O progresso se faz necessário e todos nós estamos fadados ao progresso, todos nós estamos fadados à felicidade e todos nós vamos alcançar. Então vamos nos esforçar neste momento, vamos valorizar os nossos velhinhos, vamos ouvir melhor os nossos filhos com ouvidos de ouvir, com os olhos de ver, para que a gente possa identificar aquelas arestas que precisam ser aparadas, para que a gente possa identificar aonde é que eu também errei como pai, como mãe, como avó, enfim, como pais. E ali vamos nos melhorar. Aí se faz presente a humildade, né? Estamos deixando o orgulho de lado, estamos deixando o egoísmo de lado. Então vamos seguindo em frente, sempre com a paz do Cristo em nossos corações, sabendo e valorizando cada vez mais o nosso seio familiar, valorizando aqueles filhos que foram incumbidos a nós, aqueles netos, não importa. Vamos valorizar os nossos pais, que muitos aqui se encontram presentes ainda, né? Acarinhá-los, sempre levar uma palavra de incentivo, de amor, de compreensão. Muitos dos velhinhos hoje se tornam rabugentos, vamos exercitar a paciência. Se ele hoje se apresenta dessa forma, é para nós exercitarmos a paciência. É mais uma virtude que devemos seguir em frente. E essa virtude é dada a todos nós. Vamos seguir sempre pensando nesse Pai amoroso e bom, sempre agradecendo com um sentimento profundo de gratidão à família nos qual foi incumbida. E vamos sempre dizer a Deus, né? Para que a gente possa sempre elevar o pensamento e agradecer a Deus. Por isso, hoje, nesse momento de reflexão, nos caiu essa grande lição que foi tão amorosa, tão esclarecedora a todos nós, que eu possa ter levado aos irmãos que ouvem neste momento essa palavra de ânimo, que se sintam-se animados e reconhecidos a Deus. Por isso, amados irmãos, neste momento vamos passar para preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que posso recuperar a saúde e tenho muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações
especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz, assim seja. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site